Video Travel, a coleção que vai levar você até as mais lindas cidades do mundo. Munique. A cidade de Munique, na Baviera, não pode ser considerada uma das grandes capitais europeias. Mas justamente esta sua condição de cidade, por assim dizer provinciana, situada no meio dos grandes teatros da história da Europa, permitiu-lhe desenrolar um papel crucial no mundo de língua alemã. Entretanto, foram Viena e Berlim que atuaram como caixas de ressonância dos fenômenos e dos movimentos que se iniciaram em Munique. A Porta da Vitória, que teve como modelo o Arco de Constantino em Roma, limita a grandiosa perspectiva neoclássica da Ludwigstrasse. Nela encontram-se os palácios da universidade, construídos por ordem de Ludwig I da Baviera, que reinou na primeira metade do século XIX. Este rei, coadjuvado pelos grandes arquitetos da época, von Fischer, Klenz e von Gartner, decidiu fazer de Munique uma cidade real, enriquecendo-a com grandes avenidas e monumentos magníficos, inspirados na arquitetura italiana. A Ludwigstrasse representa de forma perfeita o caráter de Munique. Munique é a primeira cidade do sul para quem chega do norte da Alemanha e a primeira cidade do norte para quem chega da Itália. Cultural e arquitetonicamente, a cidade pertence a estes dois mundos. A Ludwigstrasse é delimitada pelos Arcos dos Cavaleiros, que apesar de ser uma imitação dos arcos da Praça da Senhoria de Florença, desempenha aqui uma função cenográfica, assim como os demais edifícios desta rua. A Theatinerkirche é o protótipo da igreja barroca bávara. Foi construída na primeira metade do século XVII por vontade de uma princesa da dinastia dos Savoia, Henriqueta Adelaide, esposa do príncipe eleitor da Baviera, que introduziu na corte de Munique a ópera e as grandes festas carnavalescas. Desta igreja derivaram as inúmeras variações barrocas e rococó das igrejas bávaras. Outro exemplo do intercâmbio cultural entre a Itália e a Baviera. Este edifício, que é uma cópia perfeita do Palácio Pitti de Florença, é a ala meridional do Residence, o Palácio Real dos Wittelsbach, soberanos da Baviera. O Residence foi construído durante os séculos XVI e XVII, mas várias partes foram acrescentadas no século XIX. Encontra-se no meio de uma série de palácios e pátios ornamentados com estátuas e fontes. O Grotenhof é o pátio mais antigo deste conjunto. No centro destaca-se a fonte de Perseu, que data do século XVI. Na parte interna existe hoje um interessante museu da decoração e das artes aplicadas, que abrange 3 séculos.
As ornamentações rococó, os estuques dourados, as tapeçarias, os espelhos e as pinturas que recobrem os tetos e as paredes. Muitas salas abrigam preciosas coleções de porcelanas europeias e chinesas. Um dos ambientes mais interessantes é o Antiquarium, uma sala especialmente projetada por Jacopo Strada, na segunda metade do século XVI, para guardar peças de antiguidade. Nas salas de Schatzkammer, ou Câmara de Tesouro, é conservado o tesouro da corte, com obras de ourivesaria do período que vai do 15º ao 18º século. Às 11 horas da manhã e às 5 horas da tarde, o relógio carrilhão da torre do município novo põe em movimento uma procissão de estatuetas, lembrando os acontecimentos importantes da história da cidade e terminando com um torneio. O município novo foi construído no fim do século XIX em estilo neogótico flamengo e sua torre, junto com as torres da Catedral e da Peterskirche, é um dos marcos característicos da cidade. Marienplatz é o centro de Munique. Vemos aqui a Peterskirche, o município novo, e o município velho. Este último, que data do fim do século XV, foi totalmente reconstruído depois das destruições da Segunda Guerra Mundial. A parte mais sugestiva é o salão gótico, reconstruído com a utilização dos velhos materiais originais. Hoje em dia, é usado por ocasião das recepções oficiais da cidade. O nome da cidade deriva dos monges de Tegernsee, que no 11º século construíram aqui uma abadia. A cidade propriamente dita foi fundada alguns anos depois e logo foi incorporada nos domínios dos Wittelsbach, que foram os soberanos da Baviera até o fim da Primeira Guerra Mundial. Símbolo da cidade são as duas torres com o campanário da Frauenkirche, ou Catedral de Nossa Senhora, que do alto de seus 89 metros dominam a parte medieval da cidade. A arquitetura bávara passou sem muitos sobressaltos do gótico para o barroco. Aliás, para aquela visão exacerbada do barroco que foi denominada rococó. Um dos exemplos típicos desse estilo é a igreja de São João Nepomuceno. Esta igreja é chamada também de Assamkirche, do nome dos irmãos Assam, que a mandaram construir em ação de graças por terem se salvado de um naufrágio. Assim como muitas outras igrejas bávaras do 18º século em estilo rococó, a Assamkirche é a glorificação dos estuques e dos jogos de luzes e cores. Com o rococó profundamente sentido também como arte do povo, através de seus inúmeros artesãos, concretizou-se a maior contribuição da Baviera à história da arte. A parte medieval de Munique conserva as antigas portas, como a Sendlinger Tor, das quais saem as grandes artérias da cidade oitocentista.
A fabricação da cerveja é uma importante indústria de Munique. Ela desenvolveu-se graças às inúmeras festas dedicadas ao consumo desta bebida. Para se ter uma ideia, no mês de março começa a estação da cerveja forte, enquanto no mês de maio começa a estação da Maibock, ou seja, uma especial cerveja aromática que é o sinal de partida para as festas ao ar livre, aproveitando a temperatura amena da próxima chegada do verão. Como todas as cidades nórdicas, Munique também é uma fiel adoradora do sol. Nos dias ensolarados, seus habitantes frequentam os numerosos e belíssimos parques para aproveitar até o último momento o calor dos dias de verão. Ao longo das margens do Isar, o rio da cidade, concentram-se as maiores áreas verdes. O parque mais conhecido e mais aristocrático é o Jardim Inglês, construído entre o fim do século XVIII e o início do século XIX. No centro, numa posição cenográfica, em frente ao rio, ergue-se o Maximilianium, um monumento ao príncipe Maximiliano, que é também a sede do parlamento bávaro. Mais além, o grandioso obelisco do Anjo da Liberdade, situado num dos pontos principais de Munique. No meio do rio Isar, numa ilha comprida e estreita, surge o Deutsches Museum, um dos mais importantes museus das ciências e da técnica do mundo. As peças expostas são cerca de 16 mil. O interessante é que os objetos, na sua maioria, podem ser examinados e manobrados. Uma informação útil para os visitantes é que o percurso total do museu mede 17 quilômetros. Entre as peças mais admiradas, o primeiro carro a vapor Benz e os aviões originais de Lilienthal e Wright. Outra grande atração é o planetário Zeiss. O arranha-céu da Hypo-Bank é um dos símbolos da Munique contemporânea, centro industrial e de alta tecnologia, e uma das cidades mais prósperas da Alemanha. Graças aos seus belíssimos arredores, a atmosfera serena de centro cultural e artístico e um evidente pendor para a boa vida, Munique é a cidade onde a maioria dos alemães gostaria de morar. Em 1972, Munique foi a sede das Olimpíadas, acontecimento para o qual foram construídos a Cidade Olímpica, a torre de televisão, chamada de Olympiaturm, e os grandiosos estádios. Nas instalações da Cidade Olímpica e nas várias coligações foram utilizadas as célebres Tenson estruturas transparentes. Na mesma área destacam-se os volumes cilíndricos do arranha-céu da BMW, outro símbolo da opulência do após-guerra alemão e de Munique em particular.
No interior, podemos admirar os modelos dos famosos carros e motocicletas que despertam a cobiça dos aficionados do gênero. Uma atmosfera completamente diferente é a que encontramos em Nymphenburg, a residência de verão dos príncipes eleitores e posteriormente reis da Baviera, construída por vontade de Henriqueta Adelaide de Savoia por ocasião do nascimento do herdeiro do trono. No edifício central encontra-se o Salão das Festas, reformado na metade do século XVIII e decorado no festivo estilo rococó bávaro. A maioria dos ambientes remonta ao século XVIII e começo do século XIX e reflete o gosto dos vários príncipes e princesas que se sucederam no trono da Baviera. Com Nymphenburg, os Wittelsbach tiveram sua própria Versalhes. Em épocas posteriores foram acrescentados os pavilhões laterais, a cavalariça, a orangerie e a fábrica de porcelanas. Depois de terminado, o palácio ostentou uma frente de 600 metros. Mais tarde, também os jardins originais foram reformados à francesa pelos grandes arquitetos e paisagistas dos Jardins de Versalhes. No parque, além das fontes e pequenos lagos, foram construídos diversos pavilhões de prazer, como mandava a moda da época nas cortes europeias. O arquiteto da corte, Effner, construiu no parque algumas ruínas artificiais, o Pagodenburg e o Badenburg. Este último é um pavilhão de banhos bastante insólito para a época em que foi construído. O Amalienburg é a joia do parque. Trata-se de um pavilhão de caça, obra de François Cuvillier, o Velho. Exteriormente, o pavilhão apresenta uma forma simples e sóbria. No interior, pelo contrário, ostenta uma vistosa decoração, cujas cores predominantes são o amarelo e o azul. Entalhes em madeira, estuques e espelhos contribuem para sua magnificência, conservando todavia a leveza das formas. No Amalienburg, o rococó bávaro atinge seu ponto mais alto. Sua genialidade consiste justamente na homogeneidade e na leveza que aquela profusão de ornamentos consegue produzir. A impressão que o excesso de adornos provoca é atenuada pelo requinte de cada detalhe e da unidade pictórica do conjunto.
Ao norte de Munique encontra-se outra residência de verão dos Wittelsbach, Schlossheim. O grandioso Neues Schloss foi construído no começo do século XVIII, enquanto o pequeno Schloss Lustheim, situado no eixo principal do parque, foi construído pelo arquiteto italiano Zuccalli, no fim do século XVII. No seu interior pode-se admirar uma preciosa coleção de porcelanas de Meissen, do século XVIII. Munique, ou seja, a mística da cerveja. Como todas as religiões, esta também tem seus templos e o mais importante de todos é o Hofbrauhaus. O edifício original remonta ao fim do século XVI, quando nele estava instalada a cervejaria da corte. Com sua transformação em exercício público no decorrer do século XIX, o velho edifício foi ampliado. No andar térreo encontra-se a famosa taberna, onde além de tomar a cerveja da casa em canecas de 1 litro, pode-se consumir a comida trazida de casa. A Oktoberfest é a mais importante festa popular do ano, vem sendo celebrada desde o ano de 1810 para comemorar o casamento do rei Ludwig I. Esta festa é uma espécie de carnaval de outono, que reflete o espírito agradável, alegre e amante do prazer do povo da Baviera. Apesar do clima frio, da austeridade, do catolicismo e do espírito marcial alemão, os habitantes de Munique, ao tirarem a roupa de trabalho, querem relaxar e divertir-se no melhor estilo meridional. A Oktoberfest realiza-se no Theresienwiese, à sombra da gigantesca estátua da Baviera que acena do alto de uma colina. Munique possui as maiores coleções de arte da Alemanha. Na Alte Pinakothek, construída no começo do século XIX pelo arquiteto von Klenzen, encontram-se obras-primas da arte europeia, desde a Idade Média até o começo do século XVIII. Destacam-se as obras de Dürer, Altdorfer, Cranach, Rubens e dos pintores italianos do Renascimento. Na Neue Pinakothek, importante também do ponto de vista arquitetônico, encontram-se as pinturas e esculturas do 800 europeu, salientando-se o impressionismo francês, a pintura romântica alemã e a pintura simbolista. O rei Ludwig I, apaixonado pela antiguidade grega e romana, mandou construir o grande foro cultural em Munique, a Königsplatz, na qual destacam-se 3 edifícios em forma de templos, o Antikensammlung e a Glyptothek, que abrigam obras-primas da arte antiga e os Propylaen. A belíssima vila em estilo florentino do pintor oitocentista Franz von Lenbach tornou-se desde 1929 a sede de uma interessante coleção de pinturas do 19º e do 20º século, estreitamente ligadas à vida artística de Munique.
Além dos clássicos retratos oitocentistas de Van Lenbach e das pinturas da assim chamada Escola de Munique, a vila, paradoxalmente, contém também obras dos pintores de vanguarda que o anfitrião detestava, mas que hoje lhe conferem glória. Entre as obras expostas, existem muitas daquelas pinturas que o nazismo rotulou arte degenerada, obras-primas do grupo da Nova Objetividade, dos primeiros anos do após-guerra e do grupo Cavaleiro Azul, que se formara nos anos que precederam a Primeira Guerra Mundial. Podemos assim admirar as obras de Franz Marc, Paul Klee, Kandinsky, August Macke e von Jawlensky. Estes pintores representam aquela vanguarda que criou a lenda de Munique, capital da arte, e tornou o bairro de Schwabing uma agradável alternativa dos bairros parisienses de Montmartre e Montparnasse. Como todas as grandes cidades com um rico passado, Munique também tem seu hotel histórico, o Bayerischer Hof. Munique, capital alemã da moda, do cinema, dos congressos e da cultura, atrai visitantes e turistas o ano todo. Das cidades da Alemanha é a melhor aparelhada, seja pela quantidade e qualidade de seus hotéis, seja pelos restaurantes de todas as categorias. No que diz respeito à cozinha, Munique é a capital gastronômica do país. Na Alemanha, apenas Berlim tem uma vida noturna mais variada e mais agitada. Mas Munique conta com a tradição escolar, que lhe fornece anualmente um conspícuo contingente de estudantes. Conta também com as inúmeras festas tradicionais, entre as quais se destacam seu animado carnaval e a famosa Oktoberfest. Além disso, a infraestrutura montada por ocasião das Olimpíadas faz com que Munique seja sede de importantes acontecimentos internacionais. Os bávaros usam um termo especial, Gemütlichkeit, para designar sua predileção pelas festas populares, das quais, naturalmente, a cerveja é parte integrante. Munique é a capital histórica da Baviera. É o maior dos Länder da Alemanha. A região meridional que confina com a Áustria e a Suíça é a região das montanhas, dos lagos e das florestas. A Alta Baviera caracteriza-se pelos numerosos vilarejos, com suas típicas torres de igreja, como Mittenwald, célebre pela fabricação de violinos. A arte da fabricação de violinos foi introduzida em Mittenwald no fim do século XVII por Matthias Klotz, que a aprendera com o famoso Amati. O artesanato de alta qualidade artística, até mesmo nos menores vilarejos bávaros, tem as características rococó do século XVIII. Em Ettal, perto da famosa estação de esqui de Garmisch-Partenkirch, ergue-se a bela abadia dos monges beneditinos, que, construída no século XVIII, continua sendo ainda hoje meta de peregrinações.
Nos arredores de Etal, Ludwig II, o lendário rei da Baviera, conhecido como Ludwig, mandou construir no ano de 1870 um dos seus castelos de contos de fada, o castelo de Linderhof. O castelo consiste num edifício principal dentro de um parque em desníveis e uma série de pequenas construções, às quais o rei atribuía grande valor simbólico. O núcleo central do castelo é completado por uma estátua de Hércules carregando o Atlas nos ombros. Na parte inferior central destaca-se o brasão da Baviera. Em frente ao parque, aos pés de uma escadaria, há um pequeno lago com o cisne de Lohengrin wagneriano. O tema das óperas de Wagner é uma constante em todas as partes do castelo. Wagner, que viveu na corte de Munique e nas outras residências de Ludwig, foi o grande protegido do rei. Numa colina em frente ao castelo, Ludwig mandou construir um pequeno templo grego em forma circular chamado Monopteros, com uma estátua de Vênus, sob a qual mandou colocar um busto da venerada Maria Antonieta. O parque apresenta-se de forma cenográfica, com estátuas, pérgolas e grandes vasos ornamentais. No centro, uma série de cachoeiras artificiais com o grupo escultórico de Netuno. A Gruta Azul é mais uma representação wagneriana, inspirada no Tannhäuser. Logo adiante, um quiosque mourisco, com suas torres em cúpula de metal e vidro. Outro lugar dedicado à memória de Ludwig é o lago Starnberg, no qual o rei morreu afogado em circunstâncias misteriosas. Nas proximidades encontra-se a antiga abadia de Andechs, que na metade do século XVIII foi reformada no estilo rococó. Passando o Forgense, chega-se em Füssen, em frente ao ápice, onde surge o deslumbrante castelo de Hohenschwangau. Mas a grande atração do lugar, repleta de recordações de Ludwig, é o fantasioso castelo de Neuschwanstein, cuja construção, iniciada no ano de 1869, terminou no final do século. O castelo impressionou de tal forma a imaginação das gerações que lhe sucederam que olhavam para ele como se fosse real, saído de um conto de fadas. O próprio Walt Disney inspirou-se nele quando mandou desenhar o Castelo da Bela Adormecida para seu desenho animado. Ele também mandou reproduzi-lo em escala reduzida para o parque de diversões de Disneyland. Ludwig, amigo e protetor de Wagner, quis uma construção inspirada nas cenografias românticas do Lohengrin e do Tannhäuser. A Alemanha estava passando por uma fase de exaltação do seu passado mitológico, e Ludwig, mais do que todos, expressou esta paixão nacional. Ele identificou-se de tal forma com este sentimento que quis viver num ambiente totalmente artificial, que se aproximasse o mais possível do seu sonho de uma existência mítica.
As pinturas do castelo, que representam sagas e lendas de todos os tempos, com grande profusão de cisnes, dragões e símbolos, foram executadas sob as obcecadas indicações de Ludwig, que obrigava os pobres pintores a trabalhar até altas horas da noite. A única pessoa que compreendia e aceitava a loucura do rei era sua prima Sissi, imperatriz da Áustria, esposa de Franz Josef. Quando Ludwig morreu, foram os jasmins de Sissi que acompanharam o corpo do rei até o túmulo. A loucura genial de Ludwig anuncia o fim da Alemanha das cidades-estado e dos pequenos reinos e faz prever o advento de um mundo imperial dominado pela força. A Alemanha de Bismarck encobrira com seu fragor o pequeno mundo encantado da Baviera, gentil e barroca, uma terra que quase sempre encontrou-se no lado errado das guerras e que nunca conseguiu, talvez por ter sonhado demais, colher sua grande oportunidade histórica.